Olá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas tábuas de invalidez, aquelas que são as mais conhecidas, as mais comuns. Bem, para a correta escolha da tábua a ser adotada, deve-se considerar a realidade da população em questão. Exemplo, se a população daquele plano está sujeita a alta periculosidade, a alta insalubridade, é de se esperar altas probabilidades de entrada em invalidez nessa população. Então, para essa população, deve-se escolher uma tábua aderente a essa realidade, que é uma tábua que vai ter maior probabilidade de entrada em invalidez, já que essa população apresenta efetivamente maior risco de entrada em invalidez. Como identificar qual é a melhor tábua? Isso é feito por meio de testes de aderência, que não é o conteúdo dessa aula, isso será visto em outra oportunidade. Tá? Aqui nós vamos discutir as características. É necessário também verificar o histórico dessas taxas na população de interesse, porque pode acontecer que em um determinado ano tenha acontecido vários incidentes causaram invalidez, ou, por exemplo, um grande acidente de trabalho causou invalidez de muitos indivíduos que trabalhavam naquela mesma empresa, causando aí uma grande taxa de invalidez no plano naquele ano. Mas será que esse tipo de acidente acontece sempre ou foi um evento isolado? Qual é o risco que tem que ser observado no tempo? Como isso se distribui? Então, é necessário ver não apenas um momento no tempo, é necessário olhar aí para o histórico para conseguir definir qual seria a melhor tábua de invalidez para a população. No Brasil, as tábuas atualmente utilizadas, indicadas pela legislação, elas refletem experiências de outras populações ou algumas poucas experiências que a gente tem para atividades do setor brasileiro. Nós precisamos então de mais estudos e da construção de mais tabelas de vida a serem utilizadas em populações brasileiras e que essas populações são muito diferentes entre si. Quando se está trabalhando, por exemplo, com um grupo de profissionais da área de saúde, o risco de invalidez é um. Quando se está trabalhando, por exemplo, com profissionais da siderurgia, o risco de invalidez é bem diferente. Com profissionais da área administrativa, é diferente, em regiões diferentes do Brasil, esse risco também pode ser diferente. Então, nós precisamos de estudos que reflitam esta realidade, porque o tipo de atividade, as condições socioeconômicas, as condições locais, tudo isso pode afetar o risco de invalidez. Eu trouxe aqui algumas tábuas para a gente conseguir fazer um paralelo entre elas e ver as suas principais características. Temos aqui a Álvaro-Vindas, que ela é bem utilizada, bastante utilizada. Ela foi elaborada em 1957 pelo estatístico Álvaro-Vindas para o Departamento Atuarial e Estatístico da Caixa Costarricense de Seguro Social. Então vejam, não é uma tábua brasileira e é uma tábua elaborada há mais de 50 anos atrás, certo? A Light, ela foi desenvolvida em 1973, utilizando dados sobre a invalidez dos funcionários do setor operacional de uma companhia de serviços de utilidade pública do Rio de Janeiro, Brasil. Então, uma tábua também antiga, não tanto quanto a Álvaro-Vindas, mas ela é para um setor específico, Nem sempre ela é aderente para outros setores. Temos também a IAPB 57, elaborada em 1957 pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, representando também aqui um outro grupo de trabalhadores com outras características laborais. E a Gomes, em 2008, que utilizou dados dos segurados do regime geral de 1999 a 2002, uma outra tábua elaborada também por um outro período do tempo. E é interessante notar que, por exemplo, a Álvaro-Vindas, que é uma tábua muito utilizada, ela representa uma realidade de invalidez e que englobava doenças que hoje já não têm a mesma forma de tratamento, que não englobava algumas doenças que existem hoje, que era reflexo de uma situação populacional bem diferente da que a gente tem hoje.
né? Mas nós precisamos aí, nós ainda a utilizamos muito. Então nós precisamos de estudos recentes, estudos mais apropriados para populações específicas aqui brasileiras. Aqui a gente tem uma comparação de algumas dessas tábuas, né, que foram mencionadas. Vocês podem verificar aqui como que elas são diferentes entre si. Aqui nós temos a probabilidade de entrada em invalidez e no eixo X nós temos a idade dos indivíduos. Então, embora nas primeiras idades a probabilidade de entrada em invalidez seja pequena, aumenta consideravelmente nas idades seguintes e a forma como acontece esse aumento é muito diferente entre cada uma dessas tábuas. Então, reparem que utilizar uma tábua diferente pode gerar estimativas atuariais completamente diferentes. É necessário, então, que essas estimativas elas sejam mais adequadas para a população em que se estuda. Deixo aqui algumas referências. Obrigada e até a próxima aula.